uma vez. Hoje nós estamos aqui, né, eu e a pastora Tabata, mais um CCcast. Quero agradecer já a todos que estão aí assistindo, né, lembrando que vocês podem estar acessando pelo nosso Insta da igreja, no YouTube, a página da igreja, no Facebook também e também no TikTok. Hoje eu vou falar um pouco, né, de mim, de como foi que eu cheguei até os caminhos do Senhor, e a pastora Tabata também vai falar um pouco dela, né, de como ela chegou nos caminhos do Senhor. Vou tentar não chorar, mas vamos lá. Eu passei muita dificuldade na minha infância e meus pais eram alcoólatras e passamos muitas dificuldades. Cheguei a passar necessidade e comecei a trabalhar cedo, e como a maioria das pessoas que tem dificuldade, acabei me engravidando cedo também. Me engravidei aos 16 anos, tive meu filho mais velho com 17 e acabei tendo que ficar na casa do meu pai por um tempo, e depois fui morar junto com o meu esposo, né, que é o pai de todos os meus filhos. Tenho 5 filhos. E como que eu iniciei a minha caminhada com o Senhor? Meu filho mais velho, ele fez eu passar por muitas dificuldades, porque ele começou a usar droga, começou a fazer muitas coisas erradas, e quando eu fiquei sabendo, ele já estava num auge muito grande das drogas. Ele começou a vender as coisas em casa, eu internei ele numa clínica, depois ele foi preso. Só que aí, nesse meio tempo, eu fui buscar o Senhor, porque naquele momento de desespero, eu sabia que o único que poderia me ajudar era Deus. E eu comecei a ir para uma oração em um lar, onde tinha uma irmã que nos ajudou muito em oração e me levou até a igreja. E nesse meio tempo eu sempre falo que eu tenho uma amiga que ela orou por mim 15 anos. Discuti muitas vezes com ela, porque ela falava assim: você tem que aceitar Jesus. E na minha mente, Jesus é que tinha que me aceitar, e eu não entendia o que era aceitar Jesus. Até o dia que eu me encontrei necessitando de aceitar esse Jesus maravilhoso que transformou a minha vida. Hoje, dos meus 5 filhos, eu tenho 3 que estão na casa do Senhor, 2 são pastoras, 1 é missionária, os outros 2 ainda estão no mundo, mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra na vida dele, dos 2. E no meio da caminhada, passei muita dificuldade. Depois que vim para a igreja, passei, porque não é tudo flores, né? A gente passa por dificuldade. E não vou contar o meu testemunho todo, mas vou contar uma parte desse ano. Meu marido ficou desempregado, o Senhor havia falado que a firma dele ia fechar, e ele não creu. E eu falei para ele: se Deus falou, vai acontecer, então já começa a orar para que você venha aguentar. E aconteceu aquilo que o Senhor falou. A empresa fechou e ele não recebeu nada, teve que colocar na justiça. Resumindo, passamos dificuldades, teve tempo de não ter nada, rendas entrando dentro da minha casa, mas a minha renda foi o Senhor. Ele preparou desde o pão, desde as contas para pagar. Deus preparou todas as coisas. E passando esse tempo de dificuldade, chegou a hora, quando a gente lê a passagem de Paulo que fala assim: eu sei o que é viver no pouco, sei viver no que é no muito. Passei por dificuldade, eu estou vivendo um pouco disso, porque eu creio que ainda tem muito ainda para viver.
E chegou a hora da aposentadoria do meu esposo chegar, para a honra e glória do Senhor. Ele teve que colocar a empresa na justiça e ele ganhou a causa na justiça. Então hoje não é por merecimento, porque eu não mereço, porque sou pecadora e fazemos coisas erradas, perfeito só é Deus. Mas hoje eu posso comer o que eu quero, eu posso viajar a hora que eu quero, eu estou vivendo o melhor do Senhor hoje. Então o que eu quero deixar para vocês hoje é que vale a pena servir ao Senhor, mesmo que por um tempo você passe dificuldade, mesmo que por um tempo você tenha que chorar, mas vai chegar a hora de você se alegrar na presença do Senhor. E assim como eu tenho um testemunho de vida, né, ao decorrer dos nossos encontros, eu vou contando alguns pedaços, né? Hoje eu quero que vocês conheçam um pouco da história da pastora Tabata. Ela é uma das minhas filhas. Passou por muita dificuldade também, mas para glorificar o nome do Senhor, ela está de pé, casada, e eu me orgulho muito. Falei que é difícil fazer sem chorar, mas me orgulho muito de ser a mãe dela, de ser a mãe dela, de ser a pastora dela. Então ela vai contar um pouco para vocês do testemunho dela. Amém? Olá, pastora. Olá, bom dia, boa tarde. Estamos aqui neste CCcast, né? Bom, no início, eu namorava na época e estava passando umas tribulações no namoro, não estava sendo fácil. E aí nós conhecemos uma senhorinha e aí ela apresentou esse Jesus pra gente, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que transforma, esse Jesus que faz muitas coisas. E aí foi lá que aceitei a Jesus, foi lá que tudo começou. Ela ensinou como que tinha que orar. E eu orava todos os dias pela vida do meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Na época era namorado. E eu orava por ele, ajoelhada. Não foi fácil a caminhada. E antes, nós tínhamos uma relação de casados. Relações, sabe? E aí, quando eu fui para a igreja, aí numa escola dominical, a professora falou assim, que era pecado, que o sexo ele foi feito pro casamento. E aí, nesse dia em diante, eu falei assim, eu preciso falar com ele, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso mudar. Foi quando eu cheguei, ele não era da igreja, nada. E aí eu falei pra ele assim, a partir de hoje eu não quero mais. E como você se sentiu? Eu fiquei muito, tipo, eu acho que eu não sei como explicar. Eu tava naquele primeiro amor, naquela coração. Eu sabia do que eu tava fazendo, a convicção, eu sabia que eu tava fazendo não era correto. Porque quando eu cheguei nele e eu falei, se você quiser ficar comigo é desse jeito. E aí eu esperava que ele terminasse comigo, né? Mas o propósito de Deus é outro. A gente faz planos, mas somente Deus tem a última palavra. E aí ele não, vai ficar. Aí eu passei 9 meses de tribulação, orando pela vida dele, indo para a igreja. Foi quando depois nós conhecemos o nosso primeiro ministério, onde nós trabalhamos lá, aprendemos muitas coisas. Verdade. Sou grata pela pastora lá que ensinou muitas coisas, o princípio da oração, de buscar Deus. Tudo que sabemos hoje foi através de lá. Através de lá. Sou muito grata. E aí foi quando comecei a orar pela vida dele. E aí eu chamei ele para ir no culto, ele ia para a igreja católica com meu pai.
E aí ele não foi pra igreja, não precisa pra igreja. Aí foi um dia ele foi, e aí de repente o Espírito Santo tocou na vida dele, ele aceitou Jesus, aí tudo começou. E eu sou grata por todos esses ensinamentos no começo, chorei muito. Aí batizei, comecei a participar dos grupos, e aí depois veio o casamento, a aprovação do casamento, porque as pessoas acham assim, que você vai aceitar Jesus e vai ser tudo um mar de rosas. Verdade. Mas segundo a palavra do Senhor, todas as pessoas que largaram tudo para poder seguir a Jesus, passaram por coisas, tiveram que abandonar as vontades, os desejos, aquilo que queria, a vontade da carne, que é o mais difícil. E hoje, nesses... quantos anos já? Foi em 2009, né? Que a gente começou. 13, 14 anos por aí. Vai fazer quase 15 anos, né? De caminhada. E hoje, graças a Deus, eu estou bem. Tem os momentos de... Seu testemunho prova que a gente consegue dizer não à vontade da carne. Eu falo porque eu e meu esposo ficamos, na época a gente era noivo, ficamos 1 ano sem ter relação, sem nada. Era, sabe aquele namoro a corte, mesmo assim, corte assim. Eu falei pra ele, se ele quiser ficar comigo é desse jeito. Então eu falo para essas meninas que estão querendo ou estar no relacionamento e o rapaz, ele faz o que você tem essa atitude de entregar a sua pureza, entregar aquilo que você sente. Não caia nessa, porque o que você tem de mais importante é isso. E se ele te ama realmente, ele vai te esperar, nem que seja 1, 2, 3 anos, que seja. Ele vai te esperar. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Lá no Coríntios que fala, o amor que suporta, o crente que espera. Então eu vi que realmente ele me amava, ele realmente esperou. E aí quando ele aceitou Jesus, isso eu falei com ele em janeiro de 2010. Quando foi em outubro, ele aceitou Jesus, foi batizado, ele foi ungido, e em janeiro de 2011 nós casamos. Então o trabalhar do Senhor foi muito rápido na vida dele, o trabalhar do Senhor foi ligeiro, por isso que Deus não queria que... E o casamento de vocês, como foi? Estava tudo preparado? Foi tudo preparação de Deus, tudo, desde o vestido, teve tanta comida, que até estragou. Não era bom, né? Mas eu teve tanta comida e muitas pessoas me abençoaram. Umas pessoas, aí tem a primeira aprovação, porque muitas pessoas prometeram muitas coisas pra mim. E eu fiquei esperando, não, eu vou te dar guarda-roupa, eu vou te dar fogão, eu vou te dar cama, eu vou te dar isso. Eu falei, estourei, tô estourada, eu vou chegar chegando. Quando eu casei, foi tudo ao contrário. E aí o Senhor mostrou que eu tinha que ser dependente dele, que a minha dependência tinha que vir dele. E foi quando Deus preparou uma irmãzinha lá na igreja, lá no primeiro ministério. Ela me deu micro-ondas, ela me deu fogão, a geladeira eu consegui comprar no cartão da minha tia. E outra, eu fiquei 1 ano morando, dormindo debaixo de uma escada, na casa da minha mãe. Passando por muitas coisas também, o meu esposo, mas tudo para amadurecimento. E estamos ainda passando, porque o Senhor tem muitas promessas, mas ainda não se cumpriram, mas eu creio que vai cumprir. O que você conquistou já? Olha, hoje eu já conquistei, depois que eu mudei a minha mente, assim, no coração, porque às vezes as pessoas falam assim, qual que é o meu chamado, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um conselho para vocês hoje. O conselho de hoje é você fazer tudo. Se tiver que limpar a igreja, se tiver que cantar, cante, se tiver um círculo de oração para orar, vai orar junto. Se tiver tudo, vai fazer. Porque hoje eu já achei o meu chamado, o que eu tenho que fazer. E hoje, graças a Deus, o Senhor prometeu que eu ia conquistar um carro. Hoje eu já tenho um carro. Tenho 2 filhas. São bênçãos, graças a Deus. São bênçãos na minha vida. E o Senhor tem prometido muitas coisas. Eu não tenho uma casa que eu quero, mas foi a casa que o Senhor me preparou. E eu sou grata também, porque minha mãe cedeu
que é de familiares que falam. Mas o Senhor também tem promessa de eu conquistar a minha casa, né? E eu creio muito nisso. Eu acredito, tenho muita fé em Deus que eu vou conquistar. Eu creio. Né? Mas seja tudo no momento de Deus, no momento certo. Enquanto isso, vamos continuar. Tem o salão. E como empresária, daí isso que eu ia perguntar. Porque você é uma empresária da área da beleza. Não é fácil ser empresário também. Vou falar pra você que não é fácil porque são muitos altos e baixos e se você não permanece firme, você não consegue ficar bem. Então, a gente começamos em 2018, eu estava com uma bebê de 3 meses e pra mim foi um pouco difícil, eu chorei muito, foram muitas pessoas menosprezando o meu trabalho, menosprezando aquilo que eu fazia. Eu aprendi com o Senhor que eu também sou dependente. Hoje eu estou estabilizada assim, eu estou no auge, mas estou caminhando. O Senhor tem conquistado as coisas aos poucos. Glória a Deus. Então a gente vê que Deus ele age tanto na vida espiritual como na vida secular. E quando nós somos totalmente dependentes de Deus, as coisas mudam, né? As coisas mudam ao nosso redor. Eu lembro, antes de você conquistar o carro, da sua carta. É verdade, da minha carta. Conta um pouquinho. Vou contar um pouquinho da minha carta. Gente, foi tudo preparação do Senhor também, a carta. Porque, o que aconteceu? Eu falei assim, Deus, eu quero muito dirigir. Eu sempre observei muito o meu tio. Ele levava a gente lá pro Jardim do Paraná na igreja e eu ficava observando. Eu falei assim, eu quero dirigir. E eu sempre buscava. Só que aí Deus preparou no momento certo e na hora certa. E aí eu buscava ser muito caro, meu marido não vai querer pagar, eu já estava casada, né, e tal. Aí eu falei, ai Deus, e agora? E aí eu estava mexendo no Facebook, lá na casa da minha mãe. E aí tava lá, CNH gratuita, faça o seu cadastro. Eu falei, é vírus? É vírus. Mas eu falei assim, eu vou na fé. Eu vou acreditar e eu sei que eu vou conseguir. Cliquei. Você tem até as 23 horas para você concluir o cadastro, né? Era o último dia, então Deus preparou no último dia. E aí eu fiz o meu cadastro, eu tinha falado para meu irmão, faz o cadastro também, quem sabe? Ela, não vou fazer não. Aí tá, deixei, tinha esquecido a igreja, isso foi em outubro de 2015. E aí quando foi em janeiro de 2005, não, é 15, né? 2016, janeiro eu recebi um e-mail, você foi selecionada. E só para falar para vocês que era uma CNH do governo, então eu não paguei nada. Para não falar que eu não paguei, eu paguei só a minha condução. Glória a Deus. E aí eu fui lá, fiz o meu cadastro, eu fui num curso 3 dias, eu tava com uma neném de 2 anos ia fazer, né? Comecei, né, no começo do ano, e ela amamentava, eu ficava com um seio desse tamanho, cheio de leite o dia inteiro, porque era das 8 da manhã às 6 da tarde, e eu chegava 8, 9 horas da noite em casa, era lá na Vila Jaguara. Foi muito difícil pra mim no começo, eu chorava, todas as vezes que eu pegava aquele ônibus, que era cada 1 hora que ele passava, eu chorava. E eu pensava assim, eu vou falar que eu não vou mais. E aí eu saía de lá, já foi pago o seu negócio, aí eu saía chorando, Deus me ajuda para que eu venha voltar. Porque todas as vezes que eu concluí uma etapa, eu tinha que voltar lá. E tudo foi preparação do Senhor. E foi em 4 meses eu tirei minha habilitação. Não paguei nada. Foi muita preparação de Deus, porque hoje você tirar uma habilitação está quase R$3.000, né? Com todos os cursos, porque tem a condução também, tem que colocar a condução também. E Deus preparou tudo. Glória a Deus. É só um pouquinho do testemunho dela. A gente vai convidar ela para vir mais vezes, porque ela tem um testemunho como líder. Ela é líder do Ministério de Louvor, é líder também dos jovens, e haja testemunho. Porque você trabalhar na obra, tem altos e baixos, tem muitos testemunhos, né, de pessoas que foram edificadas, né, por aquilo que aprenderam, e eu creio que nesses encontros que nós vamos
ter ao longo do tempo vai edificar muito a vida de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode mandar lá que a gente vai respondendo aos poucos. Lembrando, antes de terminar, eu vou falar uma palavra para vocês, né? Em Salmos 27 diz assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou seja, o Senhor é a minha luz, é a minha força, e é Ele que me ajuda todos os dias. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, mas receba essa palavra hoje e saiba que o Senhor é a tua força, o Senhor vai te ajudar a superar todos os problemas, porque nós passamos por muitas dificuldades. O Senhor fez com que nós chegássemos até aqui, não por merecimento, mas porque Ele é Deus, porque Ele olha com misericórdia para as nossas vidas e nos ajuda a cada dia. Então, na sua caminhada, se você está passando por dificuldade, lembre que a palavra do Senhor está aqui para responder todas as suas perguntas. E quando você precisar de forças, leia, lembre daqueles que falam na palavra, que são os pais da fé. Lembre de Abraão, lembre de Davi, lembra de outros profetas que chegaram antes, lembra do próprio Jesus, que Ele veio nos ensinar que nós podemos confiar em um Deus tão poderoso que pode transformar a nossa vida. Amém? Amém. Lembrando que os nossos dias de culto aqui na igreja é quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã, e temos também os nossos encontros, né, com Deus. Tem um fixo no Jardim dos Francos. Se vocês quiserem saber o endereço, a gente vai colocar no final do vídeo. E dia de quinta-feira nós estamos passando em algumas casas. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso venha abençoar grandemente o seu dia, a sua semana. Beijos a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.